turminha do segundo ano, sejam bem-vindos à nossa revisão de cidadania. Vamos falar sobre o que é cidadania, o museu e o trânsito, certo? Primeiro, o que é cidadania? Ser cidadão é o ato de eu ter na lei o direito de ir e vir, de ter direito à moradia, de ter direito à documentação, certo? E cidadania é o ato de eu exercer o meu direito de cidadão, certo? Certo, gente? Então, cidadania é o ato de exercer o meu papel de cidadão, certo? E ser cidadão, além de ter direitos, também tem deveres, como se comunicar bem com a vizinhança, né? Respeitar o direito do outro, tá, gente? Então, vamos lá. Os museus. Vocês sabem que os museus são muito importantes. Eles contam a nossa história, né? Tem um museu natural, que vai falar sobre a natureza, e tem um museu de história, né? O museu de história que vai tratar a história dos povos. Aqui mesmo em Maceió existem 2 museus, certo? Pode existir mais, mas eu não conheço, eu não os visitei. Vou falar dos que eu visitei, tá? O primeiro museu conta a história do cangaço. Vocês sabem que aqui em Alagoas houve o cangaço? Quem já ouviu falar, né? Conta a história da população de antigamente, com cerâmicas, com os móveis, né? E tem o Museu de História, o Museu da História do Aurélio Buarque de Holanda, que é o Museu de História da Linguagem, né? E muitos outros museus no nosso estado de Alagoas, o Museu Floriano Peixoto, são um mais lindo que o outro, né, pessoal? Então, o museu, ele foi criado para contar as nossas histórias. E falando sobre o trânsito, vamos lá. O trânsito é o tráfego de pessoas e pedestres indo e vindo, né? E as pedestres e veículos, né? Os pedestres são as pessoas, os veículos são os carros, as bicicletas, as motos, tá, gente? Existe trânsito na terra, existe trânsito na água, existe trânsito no ar. Mas tia, no ar tem rodovias? Não, mas o que acontece? O trânsito no ar, ele é feito por linhas imaginárias, por isso que tem um lugar específico onde fica visualizando os aviões, né? Para um não bater no outro. Mas falando do nosso trânsito terrestre, certo? Existem placas de sinalização. Essas placas de sinalização servem para orientar. Por exemplo, a faixa de pedestre. Eu posso atravessar na faixa de pedestre, certo? Sem correr o risco de ser atropelada, porque os carros têm que parar ali. O sinal, semáforo serve para identificar onde os carros podem parar, seguir, prestar atenção. E existem 2 tipos de semáforo: semáforo de veículos, que são 3 cores, o vermelho, o amarelo e o verde, e o semáforo de pedestre, que tem 2 cores, o vermelho e o verde, certo? Quando no semáforo de veículo está vermelho, no semáforo de pedestre está verde. Por quê? O carro para e os pedestres andam, tá? E quando no semáforo de veículo está verde, no semáforo de pedestre está vermelho, porque quando os carros andam, as pessoas param. Senão, o que aconteceria? Vários acidentes, né? Muitas outras placas de sinalização estão presentes, que é para melhorar o tráfego e evitar acidentes, tá, gente? E aí, fácil, né? Gostaram da revisão? Então, estudem para que nossa atividade avaliativa seja